Ô Silvana, no aspecto jurídico, o Marcelo falou ali do STF, e eu entendo muito pouco dos trâmites jurídicos, essa confusão que é a sua área, que para vocês é muito organizada, mas a cabeça do leigo não funciona muito bem. Bom, não sei se dá para culpar o Alexandre de Moraes nessa história, porque, tô falando especificamente nesse movimento de ontem, porque o que ele fez foi protocolar, não chega o indiciamento da Polícia Federal e ele manda para o PGR, ou eu tô enganado? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia aos amigos da bancada, bom dia a todos que nos ouvem. Ô Júnior, você disse aí, né, que vai ter uma análise política e uma análise jurídica. Engano seu, toda análise é só política, porque a gente não tem absolutamente nada de jurídico correndo nesse processo. Porque se tivesse, o Alexandre de Moraes não seria o ministro que estaria conduzindo este processo em hipótese nenhuma, pelo simples motivo de que ele é vítima desde o início. Então, a partir desse momento em que ele é vítima, tudo que vem depois é só solução política. Política. Mas nesse aspecto que você falou, é isso mesmo. Se a Polícia Federal é a polícia, ela faz um inquérito, ela conclui o inquérito e ela remete esse inquérito ao judiciário, o judiciário não tem poder para iniciar uma ação penal. Essa ação tem que ser iniciada pelo Ministério Público. Então, ele remeteu ao Procurador-Geral de Justiça, não tenha dúvida disso. É o trâmite normal que é feito em qualquer inquérito policial. Ele é remetido ao judiciário e do judiciário vai ao Ministério Público, que é ele que é o dono da ação penal, é ele que inicia a ação penal, né? Agora, o que a gente vê nesse caso, né, Júnior? Mais uma situação, porque houve celulares, né, que foram apreendidos e nesses celulares se encontraram mensagens desse jaez aí, né, com todas as críticas que podem ser feitas. Agora, vou ser muito sincero para vocês. Vocês estão muito angelicais, né, de falar que essas pessoas conversam dessa forma. Ô, gente, vocês esqueceram daqui a primeira reunião ministerial de Bolsonaro, que o negócio foi inclusive gravado e que vai para PQP, era doce de leite? Todo mundo se tratava assim, você é o filho de uma égua, você não sei, filho de uma égua é com carinho. Porque foi uma esculhambação generalizada que horrorizou todo mundo. E tinha inclusive mulheres participando daquela reunião. Então, se para gravar para a turma palavrão era doce de leite, na conversa pessoal entre eles, eu não tinha dúvida de que isso era realizado, né? E como vocês mesmos disseram, gente, a conversa do pai e do filho, aí é problema deles pra lá, porque numa família dessa em que todo mundo é artista, né? O 01 é artista, o 02, todo mundo tá envolvido na política, eu nem sei ali se eles se lembram que são pais e filhos, eu acho que todo mundo ali, eles estão em outra vibe, certo? A vibe é outra. Mas o absurdo que a gente vê aí, ó, é coisas que foram faladas. Apesar do Silas Malafaia não foi indiciado, mas ele teve o celular apreendido. Ele não foi indiciado ainda, mas ele está sendo investigado. É por isso que o celular dele pôde ser apreendido, porque está passaporte cassado. Ontem, quando ele desceu, né, no aeroporto, eles já ouviram ele. E eu acredito que ele vai dar uma esculhambada nesse povo aí. Mas, gente, quem tem dúvida? Se eu fosse o Bolsonaro, eu não estaria no Brasil, mas eu não teria nem voltado, em hipótese nenhuma. A chance dele de não ser condenado a mais de 30 anos é zero. E aí eu pergunto pra vocês, gente, quem em sã consciência, sabedor de que vai ser condenado a mais de 30 anos, vai querer ficar aqui? Eu não ficaria, eu já tinha me mandado, mas era muito tempo. Mas há muito tempo, e é pra qualquer lugar. Eu sumia daqui e já tinha ido. Agora não tem mais jeito, né? Agora ele tá completamente verificado o tempo inteiro. Sempre esteve, né? Porque sempre tem aquele mundo de asséculo que vai seguindo ele para tudo quanto é lugar que ele vai. Eu já teria ido. O que tem de errado nisso? Na pessoa querer sair de um país em que ela se sente perseguida, né? É um direito que ele tem. Fugir é um direito, porque é o direito à liberdade. Um voto espetacular do ministro Sepúlveda Pertence, em que ele fala isso. Não é direito de fugir, é direito à liberdade. As pessoas têm esse direito. O que não pode ser usado violência na fuga, mas direito a sair fora, ele tem esse direito. Então, são coisas que parecem que são absurdas, mas eu vou ser muito sincero para vocês, não são absurdas na visão de quem é acusado. Agora, o Marcelo da Fonseca está certíssimo. As decisões que, se não fossem tomadas por um ministro impedido de estar presidindo esse processo, de estar sendo relator desse processo e julgando esse processo, seriam medidas perfeitamente legais, né? Olha, realmente há aqui uma prova importante de que ele tenta sair do país, ou seja, se furtar a aplicação da lei penal.
Ô, gente, eu vou ser sincero pra vocês, Júnior. Ontem, quando eu vi esse trem estourando todo, me deu uma preguiça de vir pra cá hoje. Quase que eu enfiei o pé no bueiro pra falar que eu tinha quebrado a perna e não vim aqui falar isso, viu? Sinceridade. Ô, Júnior, só aproveitando, né, o conhecimento da Silvânia, que né, eu não tenho nem perto o conhecimento jurídico dela, mas é direito, então, uma pessoa, né, que é acusada, que está sendo julgada por cometer crimes, fugir do local que ela está sendo julgada? Porque aí eu fico pensando que é muito fácil, né, para um criminoso. Ele faz alguma coisa errada e aí quando ele começa a ser questionado, quando ele tem que responder, ele foge. Fugir não é crime, não tem previsão disso. Só é crime a evasão mediante violência, quando se usa violência para poder fugir. Dentro do raciocínio do Marcelo, quando a autoridade do processo percebe que há possibilidade de fuga, o remédio é preventivo. É. Então você imagina que, por exemplo, a preventiva do Bolsonaro está mais próxima. Agora, ele tem o direito a liberdade de fugir e o Xandão tem o direito de decretar a preventiva. Sim. O que acontece? A preventiva já era para ter sido decretada. Ela foi substituída por essas medidas cautelares aí, que foi a medida dele ficar dentro de casa, a prisão domiciliar. Matador do gari, matador da professora, estão tudo enjaulados porque havia o risco de fuga, essas coisas. Então, preventiva. No caso do gari é mais a ordem pública, né? Porque é um sujeito muito violento na sociedade, foi por conta da ordem pública que foi. Mas neste caso aí nós temos uma clarividência de possibilidade de saída do país. Aí, violento. Ô, Júnior, só a última ponderação aqui, o seu questionamento sobre, então o Xandão tá fazendo tudo certo, né? O procedimento é certo. Não, eu não falei que ele tá fazendo tudo certo. Tô falando especificamente no caso colocado para debate aqui hoje, eu não vi problema nenhum no que ele fez. Ele fez pelo menos protocolado a justiça até onde eu conheço. E a Silvana confirmou que eu tava certo. Mas então uma dúvida, né? Mais uma dúvida pra gente tirar aqui. Ele apreendeu o celular do ex-presidente Bolsonaro tem 2 meses. Será que é muita coincidência exatamente na semana que ele tá, né, sendo atacado, tá sendo alvo de uma sanção internacional? Ele divulga esses áudios? Não fica parecendo tudo muito combinado, não? Quer dizer, existe alguma coincidência na vida? Né? Tem 2 meses que o Xandão tem essas mensagens do Bolsonaro, né? Dessa conversa com o Eduardo, desse áudio do Silas Malafaia. Ontem à noite ele resolveu julgar, no dia que ele tem o cartão bloqueado. Eu acho que assim, eu não consigo entender esse processo tão normal, sabe, nesse caso. Elementar, meu caro Watson Marcelo, você já disse no início, politicamente é importante agora para abafar que não temos mais cartão de crédito. Agora, comprar na Shopee não pode mais. A tragédia brasileira, né, na minha profissão, querendo ou não, eu acompanhei. E acompanhei com gosto a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Estava lá. Na promulgação, 2 anos depois, estava lá. A nossa democracia é muito jovem para você ter tanto presidente da República já preso, né? Já prenderam o Collor, já prenderam o Temer, já prenderam o Lula e podem prender o Bolsonaro. Quer dizer... Ele está preso, né? Exatamente. Então, Júnior, é que dá uma... se a gente não se cuidar, não cuidar da saúde mental, não dá depressão de pensar o seguinte... esqueçamos partidos e pessoas, pensemos no humano. Acho que aquela frase, eu tenho medo daquela frase, Silvana. O ser humano é um projeto de Deus que deu errado, mas eu fico lembrando dela o tempo todo. A polícia no Brasil é feita com muito ódio, né, Edu? Muito ódio. Quem é derrotado é visto como adversário, inimigo, e aí você não tem só que ganhar na urna, você tem que prender. Muito ódio. Agora, a reforma lá da eleitoral, Júnior, disse que vão imprimir o voto. Sabe, eu acho desnecessário, mas acho que é até legal, concordo, para pôr fim nessa política. Para evitar. Ninguém aguenta mais. Evitar o bate-boca. Esse tema, inclusive, estava aqui na nossa pauta, infelizmente não vai dar tempo, essa questão do ônibus à noite aqui em Belo Horizonte. Também uma pesquisa da Quest que foi divulgada agora cedo sobre a presidência da República, né? As eleições do ano que vem da presidência da República, mas infelizmente nosso tempo foi engolido aí por esse tema, que é o tema do dia, né? Que está repercutindo para todo lado. Bom, ponto final nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, a economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo.